Olá, muito bom dia! Está começando mais um programa TV News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal do YouTube. Não esquece de clicar no inscrever-se, ativar o sininho, porque todos os dias, ao entrarmos ao vivo, chega a notificação na tela do seu celular, smartphone, computador, aonde você estiver e quando você puder assistir. Olha, dá para pausar, dá para acelerar, adiantar. A gente tem uma coletânea incrível com muitas informações, além do nosso programa ao vivo todos os dias a partir das 10 horas. Aqui você encontra um pouquinho de tudo. Muitas notícias do sul, extremo sul da Bahia, de todo o Nordeste, do Brasil e, claro, do mundo. Além dos nossos quadros especiais sobre saúde, esporte, qualidade de vida, direito, com direito aí, olha, a tirar suas dúvidas direto dos nossos especialistas, os nossos advogados. E por aqui você encontra muita cultura, muita arte, cinema, poesia, tudo isso, olha, TV News, canal 24.2 ou através do canal do YouTube. Acessando também esse link pelo QR Code que aparece aqui na sua tela, basta, olha, pegar o celular, abrir na sua câmera e apontar para o QR Code. Pronto! Você vai ser direcionado a toda uma gama de conteúdo. Cada programa aparece desse jeitinho para você, olha. Falando então ali sobre a nossa grade, mostrando cada programa que tem aqui na TVI. Dá para você escolher aí então, olha, tem olho de olho no som. A gente tem aqui o assunto Entenda Direito, Politiza Lis, tem esportes, hein? Aquela partida que você não conseguiu acompanhar, ou os melhores momentos, então você encontra aqui, hein? Saúde, tem dicas, muitas dicas de saúde. Dá para você, olha, assistir tudo isso a um clique do seu smartphone ou tablet. É só apontar a câmera do seu QR Code para a tela, esse QR Code que aparece aqui, ou acessando pelo computador, notebook, o site tviplay.com.br. Por lá você confere, então, aí todo esse conteúdo. E claro, feito de maneira especial, afinal são 20 anos da TVI. 20 anos contando a sua história e tendo você aqui conosco. Põe para o pessoal na tela, Cássio, por favor, o Instagram. Para o pessoal já ir seguir também aqui a nossa TVI. Por lá você consegue conferir um pouco dos nossos bastidores. Você consegue acompanhar as novidades que chegarão na sua telinha. Então, TV Play Oficial. Entra lá, segue a gente e acompanha tudo. Olha, eu já quero iniciar aqui com vocês, então, a nossa previsão do tempo. A gente sabe que esta última semana foi uma chuvinha aparecendo aqui no extremo sul da Bahia. Entretanto, o tempo não está tão chuvoso como era esperado. E isso traz um alerta. O alerta de que a chuva está se acumulando. Durante toda essa semana já era previsto uma grande quantidade de chuva aqui. Porém, essa quantidade ela não veio como esperado. Então, essa chuva está se acumulando, poderá cair no final de semana ou na outra semana, né? Quando acontece da chuva acumular, acontece que as nuvens que pairavam, por exemplo, em Ilhéus, devido às fortes ventanias que tem por lá, por ser praia e tudo, acaba vindo aqui para Itabuna. Então, Itabuna acumula um volume ainda maior de chuva e quando começa a chover, aí já começa aquelas questões, né, de alagamento, porque não é esperado esse volume de chuva para um dia. O que choveria em uma semana, por vezes, chove aí em um dia. Então, vamos começar aqui com um alerta já para você de casa, ficar ligadinho, se proteger dessa chuva. Olha, Ilhéus, nesse momento, está com chuva forte, a sensação térmica é de 25 graus Celsius, a máxima pode chegar a 26 e mínima de 23. Então, Ilhéus está chovendo nesse momento. Além da chuva, está muito frio por lá, né? A gente sabe que aqui no extremo sul da Bahia, 25 graus já é um friozinho considerável, tendo em vista que a gente tem um solzão.
Nós temos aqui então um calor que a gente se acostuma, o corpo se adapta, então a 25 graus acaba ali tendo realmente essa sensação de muito frio. Olha, é esperado então hoje 95% de chuva em Ilhéus, ou seja, todo dia em Ilhéus será de chuva. Amanhã no sábado é 40%, pode chover, mas o tempo ainda vai ficar firme. No domingo 35% e na segunda-feira continua também a chuva. Poderá então ali aparecer um raiozinho de sol, um solzinho tímido, mas não é esperado ali grande sol em Ilhéus. Itabuna começou uma garoa neste momento. A sensação térmica é de 26 graus, a máxima pode chegar em 27 graus e a mínima 22 graus. Condições chuvosas então aí por todo o dia, 90% de chuva aqui em Itabuna, podendo chegar aí no sábado a 45% e no domingo a 40%, ou seja, o final de semana pode também ali ter uma chuvinha, uma garoa, mas o tempo dá uma secada, uma estiada e permanece firme. Você nos assistindo então de Itajuípe. Itajuípe também está chovendo bastante nesse momento. Sensação térmica de 25 graus, máxima de 26 e mínima de 21 graus. Olha, 90% de chance de chuva para Itajuípe, então permanece chovendo até às 18 horas. E ali pode ser que o tempo então dê mais uma firmada, já no período da noite. Você nos assistindo aí de Ipicaraí. Nesse momento, os termômetros marcam 25 graus em Ipicaraí. Chuva também com rajadas de vento a 26 km por hora. A sensação térmica é de 25 graus, máxima de 26 e mínima de 21 graus. Você nos assistindo então de Uruçuca. Uruçuca também, olha, tem rajadas de vento um pouco mais forte, 28 km por hora. Condições chuvosas por todo o dia, então você aí, olha, já coloca um agasalho, um casaquinho, uma blusinha de manga para não passar frio, hein? 25 graus, sensação térmica em Uruçuca, a máxima pode chegar a 27 mínima de 21 graus. Além da chuva, tá uma ventania, então a gente sabe que principalmente nessas cidades que tem ali, né, zona rural, que tem muita roça, muita fazenda, sítio, aras, a gente sempre faz esse alerta aqui, né? Evitar sair quando tá essa ventania, quando chega uma ventania, perceber, olha, tá já trovoando, fica em casa quietinho, evita. Por quê? Porque são muitos casos, né? Tanto de descarga elétrica, porque algum fio se solta, se desprende, quanto um raio ali também que pode cair em algum lugar ou até mesmo na pessoa, né? O nosso corpo é receptor de energia e também conduz energia. Então, o interessante é que a gente se cuide, que a gente, olha, começou a chuvinha, fique em alerta, em casa, quietinho. Se não tem a necessidade de estar na rua, se não tem a necessidade de estar fazendo algumas atividades fora de sua casa, fica quietinho lá, ó, quentinho, com a família. Por quê? Porque é melhor a gente evitar do que tentar, né, depois resolver uma situação como essa. A gente sabe que uma descarga de energia, uma corrente elétrica, pode sim tornar você uma vítima fatal. Então, assim como diversos casos que eu noticiei, inclusive aqui nessa semana, na telinha com vocês, a gente já viu aí famílias que estavam saindo, indo ao trabalho e acabou passando ali um fio, tocou. Outro caso foi uma pessoa que saiu, chamou a esposa depois que já estava no estabelecimento para tomar um açaí, aconteceu ali de receber uma descarga elétrica. Outro caso de um fazendeiro, o rapaz saiu para retirar ali alguns itens que estavam do lado de fora da residência e acabou também sendo atingido por um raio. Então é interessante que até mesmo você se cuide, observando os riscos de alagamento, a qualquer sinal ali, olha, deslizamento de terra ou também um alagamento que você sabe que pode vir ali trazer risco à sua saúde. Você pode ligar então para a Defesa Civil. Liga para a Defesa Civil, liga para o Corpo de Bombeiro, porque eles estão aptos, têm treinamento e conseguem tirar tanto você de sua residência quanto os animais ali com vida e em segurança. Olha, eu quero começar aqui com vocês, então, falando sobre uma notícia que é uma novidade tanto, né? É uma vitória, então, para a saúde feminina.
A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador está oferecendo gratuitamente a inserção de DIU. O DIU, para você que ainda não conhece, é um método anticoncepcional em que ele é colocado, implantado ali através tanto de uma cirurgia ou em consultório médico, com anestesia, um medicamento, dentro do útero. Então, o DIU ele é colocado ali no colo do útero, impede então ali que haja uma concepção. A gente entende que saúde pública não é só um hospital de qualidade, bons profissionais, um atendimento rápido, ágil, acesso a medicamentos, mas também quando a gente fala aí, olha, de uma gravidez talvez indesejada, uma gravidez que pode se tornar de risco, trazer tanto risco para a saúde da mãe quanto do filho. Então, essa é uma vitória e tanto que a gente observa aí, né, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a gente sabe que a inserção agora do DIU vai acontecer ali em diversos pontos de Salvador e gratuitamente. Então, você aí de Salvador, você que tem um familiar em Salvador, já manda essa diquinha, hein? Já fala aí sobre essa inserção gratuita de DIU. No total, serão 27 unidades de saúde da capital baiana, incluindo também o Multicentro Carlos Gomes. Eles estarão fornecendo aí esse serviço de inserção de segunda a sexta-feira. Além da inserção do dispositivo, as unidades de saúde elas também oferecem o acompanhamento contínuo, ou seja, não é só coloca, insere, mas também fornece o atendimento ali para a mulher fazer todo o acompanhamento que é necessário. Quando a gente fala de DIU, por exemplo, que é o método anticoncepcional, um dos mais seguros e eficazes hoje, comprovadamente pela ciência, pela medicina, muitas vezes o corpo não aceita, o corpo acaba reagindo mal ali, né? Porque é um corpo estranho dentro do útero. Então, às vezes pode acontecer de ter sangramento, então é importante ressaltar isso também. Precisa ter um acompanhamento médico, precisa também ter ali, olha, evitar nos primeiros dias esforço físico, ficar mais em repouso, para aquela inserção acontecer de forma segura, para o seu corpo entender que é algo que é diferente, mas não é algo que precisa ser rejeitado, que o corpo não precisa expelir, eliminar. Então, às vezes, acontece do corpo entrar na fase de expulsão. Coloca aí a imagem na tela, Cássio, para o pessoal ver. Lá das cidades, Cássio. Isso, abre aí a imagem pra gente, pronto. Essas daí são as unidades que oferecem, então, o serviço na Barra, Rio Vermelho. Essas daí, olha, são as unidades de saúde, Boca do Rio tem, Cabula, Cajazeiras também, Subúrbio Ferroviário, Itapuã, Itapajipe e no Centro Histórico também vocês conseguem fazer a inserção gratuitamente. Então, além de fazer a inserção, vai ter aí acompanhamento contínuo. E para ter acesso a esse serviço, o que eu faço, Pérola? É necessário, então, você apresentar o seu cartão do SUS registrado em Salvador, um documento oficial com foto, ou seja, sua identidade. Se possível, também uma requisição médica solicitando o procedimento. Então, se você vai ao médico, ele já falou, olha, eu acho interessante que você faça a inserção do DIU. Por quê? Porque vai ser um método, além de eficaz, um método que não vai agredir seu corpo, já que tais medicamentos, seja uma injeção ou o próprio comprimido, está te fazendo mal. Então, é aí que a gente entende que entra a prescrição médica. Não é todo mundo que tem a necessidade, mas já que você quer colocar, peça ao médico, conversa com o médico, faz uma consulta. E além de tudo, depois que fizer a inserção, é interessante, é importante também que a pessoa, olha, tenha consciência e faça ali os exames, faça tudo bonitinho da forma que o figurino manda. Como é, Pérola? Acompanhamento médico. Qualquer sintoma também que você tenha, procurar o hospital, tá? Por quê? Porque nesses casos em que o corpo rejeita, é um corpo estranho. E aí seu corpo começa a inflamar. O corpo começa a dizer, olha, tem alguma coisa aqui que não está indo bem. Então, vai aparecendo sintomas, chega a ter sangramento, a mulher entra realmente ali em sofrimento. Então, é sim um tipo de cirurgia, né? A inserção do DIU é um tipo de cirurgia, tanto que hoje, mais do que antigamente, né? O que mais se falava é
pode se fazer no consultório médico, sem o uso de anestesia. Hoje é necessário e é um direito, você pode dizer, olha, eu só faço a inserção se tiver anestesia local, só faço a inserção se tiver medicamento, porque antigamente era negligenciado. Porque apesar de ser um procedimento rápido, que dura ali no máximo 10, 15 minutinhos, tá? Muito rápido, mas é sim perigoso. Perigoso não pela inserção em si, mas o seu corpo depois reagir mal a isso, né? Então essa daí é uma vitória. Salvador chega aí com essa novidade. A Secretaria, então, Municipal de Saúde traz aí essa inserção gratuita de DIU. E agora a gente espera que as pessoas, que a mulherada consiga, então, fazer a inscrição a tempo, fazer o acompanhamento médico e conseguir aí, olha, inserir, então, o DIU. Esse é um dispositivo também que traz, além de tudo, a gente sabe, saúde pública, é uma questão de saúde pública, então é um olhar voltado ali para, então, as mulheres, é um olhar de cuidado e a gente fica feliz por isso, né? A gente sabe que muitas pessoas não têm acesso, não conseguem fazer ali a aplicação de injeção, que é gratuito também, tá? Nos postos de saúde, a injeção que contém ali o medicamento anticoncepcional. Muitas pessoas não conseguem comprar também, não tem o dinheiro, então fica à mercê do SUS, que por vezes é demorado, vai passando o tempo, então há um controle também ali em questões de saúde, até mesmo saúde para a mulher, né? A gente entende que, por exemplo, a mulher que tem um parto cesáreo, não é após 9 meses que ela consegue ter outro, é perigosíssimo abrir novamente aquela barriga, além de que, dependendo de como foi aquele parto, no próximo aquela mulher pode sofrer ainda mais, pode ter alguns riscos ali também, pode vir a ter uma gravidez de risco, complicações. Então, gravidez não é doença. Gravidez não é doença, mas gravidez traz sintomas sim, que podem ter riscos tanto para o bebê, para o feto, quanto para a mãe. Então, essa daí é uma vitória e tanto, a gente fica feliz por isso. Olha, continuando aqui então os nossos destaques do dia, eu quero falar com vocês então sobre a gripe avária. Coloca a imagem na tela aí, Cássio, para o pessoal de casa ver. Foi confirmado então o primeiro caso de gripe avária aqui no Rio Grande do Sul, tá? Foi testado, comprovado, detectado aqui no Brasil então. A detecção ocorreu no local em Montenegro, na região metropolitana do Rio Grande do Sul. O governo agora alerta que a doença não é transmitida pelo consumo de carnes nem de ovos e que a população pode se manter tranquila. Ou seja, o que era muito falado é que você comendo ali o frango, comendo os ovos, que você poderia então vir a ter essa contaminação. Mas agora o Ministério da Agricultura identificou essa gripe avária em granja comercial aí no Rio Grande do Sul. O governo agora alerta aí sobre essas infecções para quem justamente trabalha, quem tem aquele contato com os frangos lá na granja, quem faz também o transporte. E o risco de infecções em humanos, apesar de existir, é baixo, tá? Então, para quem faz o transporte, agora passa por medidas de segurança para que realmente não venha se contaminar com esse vírus. Agora, em sua maioria, acontece com esses tratadores, né? Quem está ali realmente na linha de frente, quem tem um contato maior. Quem faz o transporte, o translado ali entre cidades, estados, pode sim, mas o risco também é baixo de contaminação, tá? Então essas aves aí, olha, infectadas, elas transmitem não só vivas, mas também mortas. O vírus ele permanece ali também ativo ainda alguns dias após a morte também do animal. Aí agora a gente entende que trata-se do primeiro foco aí de influenza avária de alta patogenicidade, que foi detectado aí através dessas granjas comerciais, né? Então fica essa diquinha aí também para você de casa. Não precisa ter medo, hein? Foi detectado lá no Rio Grande do Sul essa gripe aviária, porém, quem come o frango, a gente gosta do franguinho assado, franguinho cozido, frito, gosta de comer um ovinho frito, um ovinho cozido, não se preocupem, não tem risco. Após o animal ser abatido, ter toda aquela limpeza, que você de casa segue também, tudo certinho ali, tudo bonitinho, então não tem nenhum risco. O risco
o risco é justamente para quem faz o transporte, para quem tem aquele primeiro contato com o animal, para quem tem realmente aquela ligação ali, né? Aquela ligação direta. Então, você de casa que recebe depois, que chega no supermercado, que você vai até o supermercado, que compra, que lava, higieniza tudo bonitinho, cozinha, não tem mais riscos ali de contaminação. Então, essas aves que foram detectados ali, então, esses vírus aí da influenza aviária, elas então foram abatidas, elas não podem ter contato nenhum com nenhum tipo de pessoa, e a gente sabe que agora elas passam por esse processo de isolamento e logo em seguida elas são abatidas. A secretaria também acrescentou que será conduzida ali uma investigação complementar em um raio inicial de 10 quilômetros de onde foi identificado ali, da região que foi identificado esse foco. E agora foi registrado aí uma mortalidade também de aves devido a esse tipo de vírus em Sapucaia do Sul. O local ele segue ali fechado para visitação. A secretaria também aguarda ali alguns testes que foram realizados, aguardam agora pelo resultado. E agora o mapa mostra aí que em outros estados, em outras cidades do país, a gente sabe que existem grandes granjas comerciais e que podem também estar ali com animais, com aves infectadas. Então, é necessário que, além do cuidado, que essas pessoas que conduzem esses animais, que ficam ali no criatório, que tratam realmente na linha direta, elas tenham esses testes e, além de tudo, medicamentos que possam evitar, né? Já que ainda não existe vacina, mas que tenham um tratamento inicial. Agora, as autoridades sanitárias, elas seguem ali tentando identificar outros focos, tanto na região quanto em outros estados aqui do Brasil e outras cidades que a gente sabe que contém, então, aí animais com essa infecção. E agora, conforme a ficha técnica que será necessário, será realizado com a chegada desses animais ali nessas granjas comerciais, vai identificar de onde vem, para onde está indo, e depois que forem realizados os testes, já vai saber, olha, bom, tá vindo de tal estado, então o foco é nesse estado. Então a gente precisa agora combater, conter, reduzir nesses estados. E aí, quando fizer esse controle rigoroso, entender de onde está vindo de fato e de onde é esse foco, a gente vai ter aí talvez vacinas, né? Porque em alguns desses estados a pessoa sai ali do trabalho, por vezes até mesmo está infectado. E aí passa para o coleguinha, a pessoa não sabe quais são os sintomas, já vai passando para o outro. E a gente sabe que esses vírus, eles acabam tendo mutações. Então, uma vez que você pega, na próxima ali, você tomou um medicamento. E aí esse medicamento não fez o efeito certo, não foi um medicamento certo. Porque você pensou que era, não sei, uma febre, pensou que era outro tipo de doença. Quando viu, é uma gripe dessa aí, advindo então das aves, e aí você tomou um medicamento que não serve. Então esse vírus ele passa pelo processo de mutação, fica mais resistente no seu organismo e aí a gente já sabe, né? Esse vírus ele se torna mais difícil de combater, a ciência passa ali então por algumas mudanças para tentar entender agora como que ele funciona, como que ele reage no organismo e de que forma, então, vai tratar, né? Qual será o tratamento e cura. E agora aí, olha, a gente entende que as manifestações, então, aí dos sinais clínicos são: a pessoa passa a ter sinais respiratórios, ou seja, dificuldade na respiração, fala mais ofegante, sobe uma escada, começa a ofegar. Outro fator também é o neurológico. A pessoa começa a perder o sentido ali também um pouco do espaço, começa a perder um pouco do equilíbrio, aí pode se confundir, por exemplo, com a labirintite, né? Que a gente entende que a labirintite ela traz um pouco aí desses sintomas neurológicos, cianose também, focos em necrose agora no animal, tá?
No animal a gente pode observar que, além do animal ter uma coloração diferente, ele vai estar ali no processo cianótico, ele agora tem uma crista necrosada. Agora não é uma necrose completa, é uma necrose parcial. Ela vai se iniciando aos poucos e de repente aumenta. Então, até que você identifique que aquele animal está cianótico, está com a crista diferente, complica um pouco. A barbela também, que é essa pele que o animal, né, o frango, a galinha tem aqui, olha, nessa região que a gente chama de papa no ser humano. Então, quando ela está muito crescida, significa também que ele está com o vírus, tá? Da doença. Além de que a produção de ovos ali também em deformação, com tamanho diferente, com cor diferente. E a gente sabe que tudo isso, às vezes, passa batido, né? São questões que não são tão analisadas, tão avaliadas. Outro fato também ali, olha, é se esse ovo ele vier com a casca fina ou se a produção dele começar a diminuir. Por exemplo, essas aves aqui, elas produzem X quantidade, ó, diminuiu. Não significa que essa ave ela está infectada, mas pode ser que ela esteja. Então é melhor identificar, deixar em uma área isolada para também não transmitir a outros animais. Além também da queda na postura. O galo, ele anda tudo bonitinho, certinho, né? Então, ele começa agora a ter uma perda no equilíbrio, assim como o ser humano quando é infectado. E agora a gente fica no aguardo da Defesa Civil, a Defesa Sanitarista, e a gente vai esperar o Departamento de Vigilância também do Rio Grande do Sul trazer outros esclarecimentos e a gente volta aqui com vocês e retorna com atualizações. Então a gente fica aí na expectativa, né, de que tudo se resolva o mais rápido possível, porque tanto o animal entra ali em um sofrimento, porque precisa ficar em isolamento e depois é abatido de forma rápida para o controle ali também dos vírus. E agora a gente fica na expectativa de voltar aqui com atualizações. Olha, põe a imagem aí na tela já para o pessoal ir vendo, Cássio. Os Estados Unidos aprovou, então, o primeiro teste caseiro de Papa Nicolau. Mais uma vez, a gente falando aqui, então, de saúde da mulher. Foi aprovado aí pela agência que regula alimentos e também medicamentos nos Estados Unidos, que aprovaram aí, olha, esse exame que aparece na tela, que é o primeiro exame de Papa Nicolau caseiro. Esse dispositivo branco que a moça aparece segurando aí na mão, ele permite que as mulheres façam a coleta em casa sem precisar ir ao médico. O Papa Nicolau, para quem não sabe, é um exame importante que ajuda a detectar lesões precoces no colo do útero e podem evoluir então ali para um câncer, ou seja, é um exame realizado que constata se a pessoa tem alguma lesão no colo do útero. Ele é o autoexame feito em casa e chega a ser tão eficaz quanto realizado em consultório médico. A gente sabe que esse tubo ele precisa ser inserido, então, na região íntima e agora não precisa mais ser realizado apenas em consultório médico, né? Muitas mulheres reclamavam, falavam do desconforto e até mesmo, olha, que a dor é ainda maior, né? Porque é uma outra pessoa segurando, colocando realmente ali, inserindo. E agora a agência que regula aí os medicamentos e alimentos nos Estados Unidos fizeram aí, ó, a aprovação desse autoexame, o Papa Nicolau caseiro. Essa é uma vitória também que a gente fala pelo ponto de que muitas mulheres se sentem desconfortáveis, né? Apesar de que não é o caso, eu acredito que a ida ao ginecologista tem que ser algo bacana, agradável. Você tem que ter em mente que é cuidar da sua saúde. A saúde feminina, ela não é compreendida só no físico, tá? Ela também, ó, tem as regiões íntimas, o autoexame também. A gente fala tanto do câncer de mama, né? O Brasil aí tem os maiores índices também dentre os países na taxa com mulheres que mais morrem de câncer de mama. Então o autoexame ele é muito importante, né? Principalmente quando a gente conhece o nosso corpo, quando a gente percebe ali as diferenças. No caso, por exemplo, de câncer de mama, o autoexame é fundamental. Porque, por vezes, aquele nódulo é bem pequenininho, o tamanho de um caroço de arroz, de feijão, ou até menor. E aí chega ao fato da mulher se tocar, conhecer a sua mama, e ela fala, olha, aqui tem algo diferente.
tô sentindo que não tá legal. E não só são sintomas clínicos, por exemplo, dor, ou a mudança no tamanho, no formato, algumas depreciações na mama, não. Não é isso, tá? A mulher, quando ela se conhece, ela toca o seu corpo, ela sabe que ali tem algo diferente. Então, esse autoexame aí, o Papa Nicolau também, que previne o câncer de colo de útero, que é um câncer agressivo, um câncer que também tem taxas altíssimas de morte, de letalidade. A gente sabe que agora, para as mulheres, até mesmo que tinham medo, ou que já ficam na expectativa, meu Deus, eu vou para o hospital, meu Deus, eu vou para a clínica, meu Deus, tem uma consulta ginecológica, o que será que vem por lá? E aí você fica naquele medo, naquele receio, sem saber como vai chegar até lá. Agora você pode fazer na sua própria residência, sendo dos Estados Unidos, tá? Então foi aprovado aí pelos médicos, cientistas, por toda a equipe que cuida ali, aquela agência realmente do Departamento de Medicações e Alimentos dos Estados Unidos, esse Papa Nicolau. Então, caso tenha alguma lesão ali no colo do útero, seja um câncer benigno, um câncer maligno, né, o tumor maligno que traz sim risco à saúde e que as taxas são altíssimas, então ali de letalidade, é importante porque conscientiza também a população, né, a fazer exames, a fazer o autoexame. O autoexame, a gente não fala que é somente esse da mama e agora o Papa Nicolau nos Estados Unidos, mas de todo o nosso corpo. Quando a gente se conhece, a gente quer realmente ter saúde, ter dignidade, viver bem. E não adianta a gente só querer viver, tem que querer viver e viver com qualidade, com saúde. Então é super importante aí, olha, essa também é uma vitória feminina, até porque muitas mulheres se sentem realmente desconfortáveis, têm medo, outras têm até mesmo vergonha, né? Dali ao hospital para fazer um exame como esse, um exame que realmente consta ali se há uma doença, se há algum vírus, se tem alguma lesão também no colo do útero e que traz também uma possibilidade, traz a esperança de vida melhor, né? O quanto rápido, quanto for identificado de forma mais rápido, é melhor o tratamento, né? O tratamento é feito aí então da forma adequada, com as medicações adequadas, com uma boa alimentação. E tudo isso aí, olha, vai trazendo dignidade à mulher, né? A mulher que por muito tempo teve seus direitos violados, esquecidos e que lutou, foi em busca. Agora a gente vê aí, né? Inserção de DIU de forma gratuita na capital baiana para quem realmente tem o cartão do SUS registrado, cadastrado ali em Salvador, pode fazer a inserção nas unidades de saúde, nos postos de saúde, né? Ali de toda a capital baiana. A gente tinha as imagens, colocou aqui para vocês. E para você de casa que está chegando agora, ó, consegue acompanhar tudo isso pelo QR Code, viu? Entra aí no QR Code, acessa, tudo bonitinho. A gente tem uma gama de conteúdo incrível que dá para você voltar, ver o que estava passando antes, o que vai passar depois. Dá para pausar, assistir mais tarde, assistir depois do almoço, tomar seu banho, voltar para cá de novo. Então, os Estados Unidos aí, ó, aprovou o primeiro exame caseiro de Papa Nicolau. Essa daí é uma alegria e tanto aqui pra gente, né? A gente espera que o quanto antes chegue aqui também no Brasil. Essa daí é uma tecnologia que recebeu uma aprovação e chega realmente a ser algo muito diferente, né? Um exame que ele faz toda a diferença na saúde feminina. Nesse aparelho aí, gente, em que a moça aparece segurando, ele contém uma esponjazinha. Abre aí na tela, Cássio, para o pessoal de casa ver. Ele contém, então, uma esponjinha na ponta, que é como um cotonete. Ela passa ali em toda a região íntima, então, para fazer a coleta. Tudo é feito em casa, o produto vem, então, com um manual que explica a coleta, que depois ela é enviada pelo correio, ou seja, o produto já vem ali com todo o manual. Depois que você faz, então, ali o exame, você envia pelo correio. Os pacientes podem solicitar também o exame online. Depois disso, passam por uma consulta de telemedicina e recebem o material. Caso o resultado aponte ali alguma alteração, o paciente é encaminhado para uma consulta presencial. Ou seja, é um exame de prevenção, um autoexame feito dentro de casa, no conforto do seu lar. A gente sabe que a casa, ela passa essa segurança, transmite ali, né, um lugar aconchegante, acolhedor, por ser a sua residência. Então, é mais fácil que você faça o exame, é mais tranquilo.
E esse daí, olha, é um câncer que realmente é muito perigoso, né? As taxas de letalidade deles são muito altas e é importante que a gente cuide aí da nossa saúde íntima. E que vitória, né? Que vitória para a saúde feminina. E nos Estados Unidos, cerca de 13 mil mulheres são diagnosticadas aí com a doença por ano e a taxa de mortalidade chega aí a 30%. Ou seja, é muita gente, né? E para que a gente consiga viver bem, se cuidar e ter saúde, a gente depende dessas questões, né? Do avanço da medicina e da conscientização. Olha, hoje é dia também de Politiza Liz, com Lisdeile Nobre, Larissa Araújo. Elas trarão aqui mais um episódio importante, interessante para você. E tem aí, olha, novidades no Politiza Liz. Então pode rodar a vinheta, porque vem aí Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no Politiza Liz, o seu programa de informação, de cidadania, justiça social, muitos debates que vai lhe inserir nesse mundo da cidadania plena. Hoje é sexta-feira, 16 de maio. Eu já estou aqui com minha companheira de sempre, Larissa Araújo, analista mais afinada e afiada do sul, extremo sul da Bahia. Bom dia, Larissa. Vamos iniciar o nosso Politiza Liz. Bom dia. Hoje estamos um pouco mais distante. Cássio separou a gente. Cássio tem dessas coisas, né? Bom dia. Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma edição especial do Politiza, que sempre está aqui trazendo conteúdos interessantes para vocês, associados a políticas públicas também, políticas sociais. E essa semana não seria diferente. A nossa pauta está muito especial, não é verdade, Lisdeile? Está muito especial, está sempre muito especial e a gente tem muitas novidades. Vamos fazer um giro na cidade de Itabuna. Começou a temporada de forró, né? É uma temporada gostosa, não é, mulher? Muito bom mesmo. Na semana passada a gente teve a divulgação aqui do nosso Itapedro, da cidade de Itabuna, e ontem a gente teve a divulgação também do São João de Ilhéus. E parece que tem grandes atrações lá por lado de Ilhéus, né? Valderico Reis entregou tudo? O prefeito de Ilhéus, ele revelou aí uma grade bastante interessante, que foi muito comentada. Ontem foi anunciado as bandas, né, que iriam fazer parte. Foi anunciado durante o período da noite e durante a madrugada os comentários continuaram ali nas redes sociais, né, elogiando a grade que foi disponibilizada pelo prefeito de Ilhéus, que como o pessoal mesmo falou, né, não prometeu nada e entregou tudo. Atração como Maiara e Maraísa de peso, também como Cacau Leite, que é aqui da nossa região, o Lordão, né? E outros também artistas nacionalmente conhecidos. Então, prepare a camisa xadrez, prepare a bota, o chapéu, aquele licorzinho de genipapo, porque tá aberto a temporada de São João, já o pré-São João, com muitas festas na cidade de Itabuna, Ilhéus, Jequié, Quaraci, em toda a região. Não vai faltar uma programação aí para você se organizar e passar aqueles momentos de descontração. Larissa, 16 de maio. Estamos a 2 dias de uma campanha que é extremamente importante, que é o combate ao enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Eu vou pedir para Cássio colocar esse destaque aí, para a gente fazer alguns comentários a respeito desse enfrentamento de uma política pública criminal para dar voz a pessoas, a seres humanos que ainda não têm a capacidade e a compreensão para pedir
ajuda. Então, dia 18 de maio, caso puder colocar aí a imagem, já temos aí uma caminhada, né, Faça Bonito, que é promovido pela Secretaria de Promoção e Ação Social da Prefeitura Municipal de Itabuna. E as meninas estarão aí fazendo esta caminhada e para conscientizar, é um período de conscientização a respeito do abuso e a violência sexual de crianças e adolescentes. É uma campanha muito importante, inclusive, né, porque chama a atenção para uma temática que, além de precisar ser discutida, precisa de ações realmente, ações imediatas de políticas públicas, como você mesmo havia mencionado anteriormente. Exatamente, Larissa. Eu julgo extremamente importante a divulgação dessa caminhada e dessa data, né, que é uma data de enfrentamento nacional ao combate à violência sexual de criança e adolescente. Lembrando que existe, né, para os nossos telespectadores aqui do Politiza, que existe dois tipos de violência que se destacam: o abuso e a exploração sexual. O abuso sexual normalmente, habitualmente, acontece no próprio ambiente doméstico da criança, né? São delitos praticados pelos próprios, às vezes, pelos próprios membros da família, pais, amigos, primos, né? E é um enfrentamento que tem que ganhar conscientização, porque são vítimas que muitas vezes não têm compreensão que existe uma violência sendo praticada contra ela, né? Porque a gente tem violência sexual contra bebês, né? E um bebê, como vai pedir ajuda? Uma criança de 4, 5 anos não compreende que aquele ato, que aquele toque é uma violência sexual. E a exploração se dá através da comercialização, né, desses corpos de crianças e adolescentes. Então, é dia 16, não é isso, Larissa? 18, né? Mas a caminhada ficou para o dia, deixa eu só confirmar aqui, nos meus anotadinhos, no dia 16, aí Faça Bonito, né, pela Secretaria de Promoção Social, convida aí toda a população para essa grande caminhada e concentração às 14 horas lá no Jardim do Ó. É importante destacar que essa campanha, ela chama ainda atenção para todos os públicos, mas dois em específicos, né, que é o núcleo familiar, que é importantíssimo, e também o escolar educacional, porque acredita-se que estatisticamente já é comprovado, como você havia mencionado, que os maiores índices de violência estão ali contidos dentro daquele seio que é de conhecimento da família, né? Isso. São pessoas próximas à criança, próximas ao bebê, próximas ao adolescente. Então, acredita-se que socialmente é mais fácil de você conseguir introduzir essa linguagem de comunicação da importância da criança, adolescente, e entender o que acontece naquele contexto de violência ali, através dos ambientes educacionais e familiar também. Larissa, a gente já está com o nosso convidado aqui no estúdio, né? Ele chegou, é que nem Lady Gaga. Ele veio. Ele veio. Chegou. Pois bem, a gente está aqui recepcionando nesse exato instante aqui Mauro Ribeiro, não é isso, Mauro? Isso mesmo, Mauro Ribeiro. Gente, ele lidera a Secretaria de Indústria e Comércio, Emprego e Renda da cidade de Itabuna. Vou falar um pouquinho desse homem para saber o motivo dele estar aqui no Politiza Liz nessa sexta-feira, com muitos assuntos importantes a tratar com o Mauro Ribeiro. Ele tem formação em administração pela UESC, especialização em marketing pela FGV. Ele carrega uma trajetória marcada pela atuação no setor empresarial e pela articulação institucional. Hoje, na frente dessa Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Mauro tem promovido já políticas públicas voltadas ao empreendedorismo, que está na veia desse homem, empregabilidade, valorização da economia popular. E a gente vai puxar nosso assunto por isso aí, já pela valorização da economia popular.
por que, Mauro, que a gente vai começar? Porque recentemente você participou de uma qualificação de ambulantes que irão trabalhar nos festejos do Ita Pedro. Eu quero que você me conte um pouquinho como Contar que foi tudo, essa né? experiência. Conte tudo. Bom dia a todos. Bom Primeiro, dia. agradecer o convite, né? Você convidou agora de manhã e eu prontamente, né, atendi, vim aqui, porque eu sei da audiência do programa. Parabenizar também pelo lançamento do seu livro. Obrigada. Acompanhei, né, vi e comprei seu livro também, dei para minha esposa que está ali gravando, ali, tá ali acompanhando. Leia o livro depois, viu? Da doutora aí. Qual é o nome dela? Cíntia. Obrigada, viu, Cíntia? Você vai gostar, pode ter A certeza. gente estava lá no lançamento, estava com a nossa filha também, estava aqui observando o assunto aí de vocês. Muito importante, né, esse tema abordado. A gente que tem crianças, que tem filhos, a gente não imagina essa realidade, né, da questão do abuso e tudo. Então, a gente tem que trabalhar de forma preventiva mesmo, Sim. né? E a gente está aqui para poder aprender também sobre esse assunto. Então, parabéns pela campanha, né, que vai acontecer. Estava acompanhando antes de vir vocês falando sobre esse assunto. Cheguei aqui também, estava aqui acompanhando. Parabenizar pelo seu trabalho. E voltando aqui, falando, né, da secretaria, você leu aí um pouquinho do meu currículo e, assim, graças a Deus, eu tenho realmente uma caminhada ligada ao empreendedorismo, né? Essa é a minha primeira experiência no setor público, né? Eu agradeço ao prefeito Augusto pelo convite, por acreditar, por confiar, né, e pelo todo o apoio que eu tenho da equipe também da prefeitura, os demais colegas secretários. Essa é a minha primeira experiência como secretário de Indústria e Comércio, minha primeira experiência no setor público, porque eu venho da iniciativa privada, né? Então, eu tenho uma caminhada, vivo o varejo há mais de 20 anos, então, loja de material de construção. A gente tem também uma empresa de serviços, uma agência de comunicação, como você leu aí no meu currículo, eu também tenho a especialidade na área de propaganda, de marketing, então a gente tem a agência. Isso é novidade, eu não sabia disso. Você leu aí, eu tenho uma pós-graduação na FGV, né, em marketing. Mas eu não sabia que você botava a mão no marketing. Sim, que legal. E eu também tenho uma especialização também na SPM, que, né, em marketing, então é o que eu gosto de fazer, a parte de comunicação também, é uma coisa bacana que eu gosto. E agora na secretaria, e aí eu participei da associação comercial, fui diretor, depois tive a oportunidade de ser presidente durante a pandemia, então foi uma coisa assim que me conectou um pouco com a classe empresarial, Sim. realmente durante ali a pandemia. E hoje eu sou vice-presidente da Acomac Bahia, a gente representa os lojistas de material de construção da Bahia, são mais de 7 mil revendas. Então, realmente, quando eu fui para a secretaria... Vou perguntar para a Cíntia, chega em casa esse homem, gente? Sim. Acerta o caminho Olha de aí, casa. tá vendo? Então, eu converso, né, com os demais colegas, que a gente está sempre em conjunto ali, dialogando com a Associação Comercial, com o CDL, né, com o Sindicom. E aí eu falo que a minha pauta não tem uma pauta pessoal, é uma pauta do comércio, né? Então, como eu vim da associação comercial, a gente entende, né, as dores do empresário, Sim. a gente entende as dores do empreendedor, as dificuldades que é empreender, que a gente sabe que é difícil, né? E aí, difícil. eu tô também do lado de lá do balcão, que a gente pode falar, eu não tô só do lado de cá do poder público, eu também tô do lado de lá, porque a gente tem carteiras assinadas, a gente gera emprego, e a gente sabe também o termômetro do comércio, quando ele não vai tão bem, ou quando ele vai bem, a gente já tem a resposta ali logo no nosso negócio. Então, a gente tem essa oportunidade. Então, minha pauta é a pauta do comércio, a gente está ali dialogando com as entidades e buscando o melhor. Então, e aí, eu quero vou voltar até agora a aproveitar. falar sobre os ambulantes. Então, vamos né? fazer o seguinte, a gente volta nos ambulantes, mas já que você está nessa pauta aí, Mauro, como secretário, o que você tem feito para atrair investimentos e fomentar esse empreendedorismo que é a marca da cidade de Itabuna? Um ponto importante, né? Quando eu fui convidado lá no início, né, o prefeito me mostrou todos os projetos de infraestrutura que a prefeitura tinha como objetivo para executar e automaticamente iria atrair as empresas, né? A gente tem alguns desafios na nossa cidade. Itabuna, ela
ela tem como característica o maior número de empresas ligadas a serviços e ao comércio, tá? A gente tem a indústria aqui na cidade de Itabuna, algumas indústrias. É muito bacana atrair indústrias, né, para cá, mas o nosso, vamos dizer assim, o nosso forte, 80% da mão de obra aqui está na parte de Ligado ao comércio e serviços, né? Então Itabuna, ela está bem localizada, se a gente for olhar de forma estratégica, tem as BRs, né, que passam por aqui. A gente tem o Porto Sul, que é uma grande expectativa para toda a região. Sim. E aí você olhando, Ilhéus, por exemplo, a maioria das áreas que tem Ilhéus hoje é área de proteção ambiental. Sim. Então, muitas das empresas que vão atender e que vão se beneficiar com o Prefere Porto ficar Sul, aqui por vêm conta para das cá por restrições. essa facilidade, porque lá tem muita área de proteção ambiental. Então, Itabuna, ela tem essa característica de estar se beneficiando, e aí a gente fala, o que a prefeitura tem feito, né? Então, Exato. todas essas obras de infraestrutura, isso ajuda muito. Então, tem a questão do Mais Água, né? Um exemplo. Perfeito. A gente tem aqui a indústria Coroa. Quando eu entrei na secretaria, eles mandaram um ofício, eles queriam ampliar a parte de fábrica, né, de produção, que hoje eles produzem energéticos, refrigerantes, de várias marcas e distribuem para todo o país. E hoje eles estão ampliando. Então a dificuldade era a água também. Água Então, vamos dizer, um ponto... fator primordial. Já discutimos muito um isso, ponto né, Larissa? importante. Nós tivemos também uma demanda de trabalho grande também, junto à questão do gás. Então, hoje você tem a empresa do gás, a GN Link, que está vindo para cá, um investimento grande, e vai iniciar agora já a produção, que é o gás envasado também. Então, é outra infraestrutura. Além da questão das vias, né? Então, você vê que o prefeito ele tem buscado a duplicação da BR, do trecho. Os calçadões. Isso. Eu vi que você colocou na pergunta, vai fazer lá na frente, mas a gente tem aí como objetivo a criação do novo centro logístico. Então, todas essas obras de investimento, de escoamento, de novas vias que a prefeitura tem feito, isso facilita a chegada de novas empresas e facilita também o investimento das empresas privadas. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Precisa ter um investimento da iniciativa privada e precisa também ter um investimento da iniciativa pública também suporte, dar esse né? suporte, isso, os dois investimentos. E também fazer ali o pequeno varejo, que são as pequenas ações que a gente tem feito, desenvolvido, e isso acho que tem dado um resultado muito positivo. Inclusive, falando de iniciativa pública, Mauro, é importante a gente dizer que não parte apenas somente ações da prefeitura e da secretaria. Eu queria destacar, né, Mauro nem sabe, gente, mas ele foi meu colega também lá na UESC, no curso de administração. Ah, é? Olha aí, tá vendo? Há muitos anos. Não vamos revelar sério? nossas idades, porque tem muito tempo. Eu não sabia disso, não. Sabe por quê? Sempre foi isso aqui, Cíntia. É bem discreto, educado, nada dele, mas muito inteligente também. Mas o que eu queria... Ele era da turma do povo da frente. Era. o Não, CDF. assim, ele era da turma do canto dele. Ele era aquele cara que chegava, né, fazia o que tinha que ser feito, que era estudar mesmo, aprender, né, e na hora de compartilhar, compartilhava. E ele vai se lembrar também que lá na UESC a gente tinha um projeto, né, que é o Empresa Júnior. E essa Empresa Júnior, ele dava um suporte muito importante justamente para os pequenos e micros empresários de Itabuna. Mauro tocou num ponto muito importante, porque fez uma analogia entre Ilhéus e Itabuna. Sim. A economia de Itabuna ainda é realmente muito fomentada pelo comércio, como o Mauro falou, e muitos deles desenvolvem a administração de forma empírica. Então, quando você tem parceiros, né, como o Sebrae, como os institutos educacionais que dão esse suporte, né, a Empresa Júnior, que dão suporte para esses microempresários, está também fortalecendo a economia da cidade. Com então, é certeza. muito importante essas parcerias que são desenvolvidas, não é verdade, Mauro? Olha aí, que massa. Não, hoje eu trabalho na secretaria, tem um colega também que estudou comigo lá na UESC, Murilo, que trabalhou com a gente. E lembrava dele? Não lembro. Porque eu rodei na UESC, porque assim, quando na época que eu estudei, eu fui gerente da loja de Ilhéus. Desmestralizado. Não, aí eu tive que trancar um semestre para poder tocar a loja, porque eu era gerente lá da loja. Então eu acabei atrasando o curso um pouquinho, e com isso eu rodei um bocado de sala. Então, assim, eu não estudei o tempo todo, talvez, com você. Porque e eu também, não é isso que eu ia falar. Mauro faz parte de uma realidade não só minha, mas da maioria dos estudantes que trabalham
trabalho, que tem que associar, né, o trabalho com a rotina dos estudos. Então eu também, como Mauro, passamos por aquele período que a gente chama, né, de irregular, que é quando você pega uma grade e a grade vai sendo assim, você pega matéria de manhã, pega de noite, você vai tentando se virar até você conseguir concluir seu curso. Mas depois desse período de nostalgia uesquiana, vamos falar aqui que trazer infraestrutura, Mauro, você bem disse aí na sua primeira rodada de debate aqui, que infraestrutura é primordial para a atração de investimentos e o elemento água é primordial para vários empreendimentos escolherem Itabuna como sua sede. Como também a infraestrutura urbana, o desenvolvimento urbano, então você tem que ser amigo de várias secretarias, né? Muito, muito. A gente tem que estar dialogando. Um exemplo, ontem teve a inauguração da BYD e foi um trabalho, assim, muito forte. Eu agradeço, por exemplo, a parceria com a Coelba, que a gente tem também, né, de dialogar ali, porque precisou mexer com toda a rede. Porque hoje eles têm ali os carregadores rápidos, né? Então precisou ampliar a rede elétrica para poder atender não só a demanda da concessionária, mas dos carregadores rápidos, porque ali hoje é uma base... São carros elétricos, vão exigir novas... E lá vai ter ponto de carregamento rápido, porque eles chamam de, não sei se é ecoponto, alguma coisa assim de carregamento. Itabuna ali é um desses lugares onde tem lá os carregadores. Para quem estiver, por exemplo, passando pela 101, quiser carregar, a concessionária vai estar ali aberta para poder carregar o carro dessa turma. Só que isso exige uma demanda de energia. Então, a gente vai lá, dialoga com a Coelba e eles prontamente atenderam. A concessionária inaugurou ontem com toda a estrutura elétrica necessária funcionando por conta dessa intervenção que a Coelba fez. Então, a gente está aqui sempre dialogando para poder facilitar a vida desses empreendedores, de quem quer vir aqui investir na nossa cidade. Olha, Mauro, uma concessionária de carros elétricos já coloca a cidade de Itabuna já em outro panorama, né? Isso chama já um período novo que está se cada vez mais entrando a tecnologia no nosso mercado, no nosso consumo. Mas eu quero ir além contigo, né? A gente é cruzado, nossa cidade, por várias universidades, por ensino superior, que forma aí diversos engenheiros que vão trabalhar com tecnologia. A secretaria tem olho, tem objetivo em absorver essa mão de obra talentosa que poderia estar sediando aí novas startups, empresas que têm essa base tecnológica, criando ambientes para que a gente possa estar tornando um polo de negócio com base em tecnologia, atrair startups, que é uma nova forma de geração de emprego muito mais econômica do que aquelas grandes indústrias que tinha aquelas chaminés que absorvia muitos funcionários. Hoje não, as startups estão aí, né, com polos em várias regiões, e aqui a gente tem tudo para se tornar uma região de base de empresas que trabalham com fomento na tecnologia. Sim, existem alguns cases, né, no Brasil, alguns exemplos. Tem a lei de inovação que já está pronta, né? A gente tem a Secretaria de Gestão e Inovação, com o nosso secretário Calhau. A lei de inovação está pronta, inclusive eu dei uma olhada e revisei ontem. Então a gente tem essa expectativa que a gente possa, através dessa lei de inovação, fomentar, né, essa questão das startups, das empresas de tecnologia, atrair essas empresas aqui para a nossa cidade. Então, que a gente possa ter essa lei já rodando a partir desse ano e a gente conseguir aí dar esse start. Nós temos um trabalho em conjunto com o Sebrae também, que é muito bacana. Nós temos o balcão de atendimento ao empreendedor, que funciona hoje na prefeitura, e agora vem com uma nova roupagem. A gente está formatando para vir uma nova sala do empreendedor. A nossa sala do empreendedor vai ser ali na Avenida do Cinquentenário, para a gente ficar mais próximo do comércio, dos empreendedores, do movimento comercial ali da cidade. Sai do centro comercial e para o olho do furacão. Isso, vai ser ali onde era a sede do Sindicom, que é o Sindicom, né, o Sindicato do Comércio de Itabuna. Então lá vai ser montado, em parceria com o Sebrae, o balcão de atendimento, que todos os serviços que são ofertados lá é gratuito, tá? De atendimento. Então, o balcão para a pessoa abrir o MEI, regularizar o MEI, quem está lá em atraso, ir lá fazer o parcelamento. Então a gente faz esse atendimento gratuito para o MEI. Inclusive,
Esse final de mês agora é o prazo final para a declaração do mês. A gente aproveita que é a audiência para poder lembrar todo mundo que tem que fazer a declaração para que evite tanto a suspensão do MEI quanto o pagamento de juros e de multa. Então você e é um procedimento prático, o pessoal elogia bastante até. O balcão hoje do MEI está funcionando dentro da prefeitura ainda, tá? Atendimento das 8 às 13 horas. Vai lá, Miro vai poder lhe atender e outras pessoas também fazer o atendimento. Então, regularizar Mauro, o MEI. esse MEI vai para a cinquentenária, esse balcão do MEI vai para Esse balcão do MEI, a gente está na fase final de contratação, nós vamos lá para cinquentenário, onde é o Sindicom, ali fica próximo vamos lá, tem ali a Magazine Luiza, fica ali, sabe? O bem banco, no centro mesmo, ali. Preço do Cicobi ali, então a gente vai fazer a divulgação. E lá a gente vai ter a oportunidade, doutora, de ter, por exemplo, uma sala de informática com os computadores disponíveis, Que ótimo. impressão de internet. Com os aplicativos logo para tirar as certidões. Isso. Não, às vezes a pessoa quer utilizar a sala para poder ter uma reunião online, usar o computador, ele vai estar disponível para quem for empreendedor poder utilizar de forma gratuita. Que maravilha! Lá a gente vai ter também um lugar para poder realizar esse tipo de curso, como a gente fez, né? Cursos rápidos. Curso rápido, um auditório. Capacitações. Isso. Então, a ideia é, como eu falei, é ampliar um pouco, porque hoje, com a estrutura que a gente tem hoje dentro da prefeitura, a gente não consegue dar esse suporte que necessita e que realmente eu acredito que pode melhorar a vida do empreendedor. Então, o balcão do MEI é um balcão em parceria com o Sebrae, a gente usa o sistema do Sebrae, né? E a gente faz toda a parte de regularização, formalização da empresa, da pessoa, de forma gratuita, e agora a gente vai ter um suporte de ter lá a sala para ele, computadores disponíveis, a gente vai ter lá um auditório, então para acolher bem o empreendedor. Olha que notícia maravilhosa. Ali esses negócios. Primeira mão aqui, viu? Em primeira mão, realmente, em primeira mão. A gente está na fase final de contrato, junto com... E eu agradeço o Zé Adalto também, que está contribuindo também, Sim. que é o presidente do Sindicom. E a gente está aqui com as entidades para fazer um trabalho de fomento, de contribuir com o desenvolvimento. Porque cada CNPJ que abre na nossa cidade, a gente comemora muito, né? Então, eu monitoro, e quem quiser pode acompanhar, por exemplo, na página da JUSEB. A JUSEB é um escritório, a Junta Comercial tem um escritório aqui em Itabuna, que funciona através de um convênio entre a prefeitura e a associação comercial. E a gente monitora lá qual é a cidade, quantos novos CNPJs foram criados aqui na nossa cidade. Sim. E fica na expectativa, porque a gente quer estar sempre no top 10 ali, né? Então, graças a Deus, os indicadores nesse ponto, ele é positivo. Se você for olhar lá, você vai ver todos os meses a JUSEB Mais publica... abre do que fecha. Sim, por exemplo, em março nós tivemos 147 novos CNPJs aqui na cidade de Itabuna. Larissa, muito nós bom. ficamos em 7º no ranking Bahia. Então, Itabuna está ali sempre no top 10 e a gente vai monitorando isso, porque cada CNPJ que abre, ela tem a oportunidade, às vezes, de assinar 1 ou 2, 3, 10, quantas carteiras de trabalho for, mas se for a gente já está ali satisfeito, porque a gente sabe que vai estar gerando emprego, gerando renda, seja um novo negócio também para fomentar aí para nossa cidade. Olha, eu quero ressaltar essa política pública de geração de emprego, geração de renda. Através do empreendedorismo. O secretário está passando aqui para a gente uma grande iniciativa que nós aqui sempre defendeu, Sim. né, Larissa? No Pode Contar, no Cidade Inteligente, aqui no Politiza, que é uma política de fomento ao emprego, à renda, à criação de novos negócios. Então, esse cantinho que eu vou chamar assim de forma carinhosa para o balcão do empreendedor. O balcão do empreendedorismo ali na Avenida do Cinquentenário, que é o maior coração da movimentação do nosso comércio e prestação de serviço, onde o empreendedor terá um computador com acesso aí a uma internet para agilizar uma documentação, para organizar uma reunião, um auditório para ter mentorias e capacitações que é tão importante aí para os empreendedores. Então, um local de serviço. Podemos comemorar hoje com uma grande notícia, né, e eu já Larissa? vou até adiantar que eu tenho certeza que esse balcão será muito frequentado pelas mulheres empreendedoras. Então é isso aí, Larissa. Mulheres e jovens, né? que eu conheço, né? Elas sempre falavam muito disso, né? Da questão de você ter um suporte, porque a gente sabe, né, que a mulher ali, para ter o entendimento dos negócios, né, ela sempre precisava ter um intermediário, geralmente eram os homens.
mulheres. Então, quando você disponibiliza um balcão que vai dar esse suporte e ela pode ter acesso direto, com certeza vai ser um espaço muito utilizado por essas mulheres. Além dessa novidade, Elisdeile, ele precisa voltar a falar pra gente também dessa novidade do Itapedro, que foi essa capacitação dos vendedores ambulantes. Vamos saber como isso aconteceu. Porque foi a notícia realmente lá, né, que a gente observou no dia, né, a gente esteve lá presente e a gente observou que essa notícia causou bastante e surgiu muitos comentários positivos dentro da cidade, e é importante que você fale. É a primeira vez que eu vejo uma Sim, qualificação sim. para ambulantes. Exatamente. Isso é muito bom, Mauro. Eu acho que já aconteceu no passado, assim. Eu não fazia parte, né, da gestão, mas eu acho que já teve no passado algum tipo de qualificação para ambulante. Mas eu fiquei muito feliz, assim. Por iniciativa do nosso secretário Humberto Matos, né, da CESOP. Eu agradeço a ele pela oportunidade. Já chegou a mensagem aqui dizendo que a gente já encerrou, mano. Mas a gente nem começou. Mas Cássio tem dessa. Cássio, sem graça. não, tenha Pelo amor calma. de Deus, Cássio, que é a voz do além aqui. Eu vou fazer aqui um resumo, né? E me surpreendeu a quantidade de ambulantes. Nós tivemos quase 800 ambulantes que participaram do curso de qualificação. Foram 2 dias. Foram 2 dias. 2 turnos e tinha uma média de 200 ambulantes a cada turno. Então foram 800 habilitados que receberam o certificado do Sebrae, né? E isso vai habilitar eles para que possam trabalhar tanto no Itapedro quanto nos outros eventos do município e até eventos fora também daqui. Então, ele leva aquela qualificação e aquilo dá uma pontuação a mais para ele. Foi trabalhado lá questão de manejo de alimentos, né? O Corpo de Bombeiros também trabalhou sobre primeiros socorros, sobre a questão de aterramento, de fios, né, de como fazer as instalações ali. Questão de uso também de botijão, de fogo, né, como manusear isso. Segurança. Isso. E eu fui convidado pelo Sebrae para poder falar sobre atendimento ao público. E eu tive essa oportunidade de dialogar de fato, de estar ali junto com eles. Porque quando a gente fala, a gente ensina e a gente aprende também. E eu fiquei muito feliz por ver também que eles estavam satisfeitos receptivos, com o né? curso que foi realizado. Então, todos eles que fizeram o curso de qualificação, eles estão com um passo à frente. Agora vai ter inscrição, eles precisam se inscrever, mas quem está com certificado já vai ter uma vantagem ali para poder participar do Itapedro. E a gente pensou nessa qualificação para melhorar a experiência de quem vai estar curtindo ali a festa, né? Para dar mais segurança alimentar, e que a gente possa também ter esse trabalho de encantamento de quem vem para cá. Porque um ponto que eu trabalho muito com eles, a gente vai ter grandes atrações no Itapedro, com certeza, né? E às vezes a banda que tocou esse ano aqui toca em outro lugar, às vezes a banda que vai tocar aqui esse ano toca em outro lugar o ano que vem. Há essa mudança, né? Mas o que a gente pode ter de diferencial na nossa festa para atrair as pessoas, para as pessoas virem para cá? A nossa rede hoteleira, ela é pequena comparado com outros municípios, como Porto Seguro, Ilhéus. Mas nós tivemos o ano passado 100% da ocupação da nossa rede hoteleira. E teve muita gente, doutora, que alugou casa no São Caetano, no Banco Raso para vir para cá. Movimentou o setor imobiliário. Eu acredito que isso vai começar a mudar. Vão ampliar o Ainda setor mais. hoteleiro justamente. Sim, nós tivemos agora, eu tenho um novo hotel agora, que o Hotel Veneza, que inaugurou de Jó. Então, a gente vai com certeza ter. E eu acredito também o movimento de aluguel de casas que deve aumentar. Sim. Então, o que a gente pode fazer para atrair essas pessoas e que elas venham para cá? Porque a banda é fácil, qualquer cidade pode contratar uma banda e aí... mas o atendimento, o acolhimento da pessoa, falava assim, Itabuna é uma cidade acolhedora. A profissionalização do serviço. Passa por todos os atores que trabalham. E os ambulantes, eles são muito importantes. Na conta que foi feita e no estudo que foi feito o ano passado, nós tivemos de circulação de dinheiro dentro do circuito pelos ambulantes, entre alimentos e bebidas, foi mais de 20 milhões. Então, é um valor grande todos os dias. Então, a gente faz esse trabalho junto com eles e foi muito positivo, e tenho certeza que quem vai vir para cá, para a festa, ele vai ter uma festa segura, porque a gente tem as forças de segurança ali atuando, que é um ponto muito importante, reconhecimento facial, câmera, controle de entrada, e também o acolhimento, que é o atendimento. De que qualidade. Todo mundo gosta, né? De um bom acolhimento, segurança. E a gente trabalhou isso junto com os ambulantes, junto com quem vai trabalhar ali, e eu tenho certeza que o resultado vai ser muito positivo. Olha, é tanta novidade que a gente queria continuar esse Politiza aqui com várias novidades para a geração de emprego, para um período que está muito
muito aí estimulado a novas rendas, a novos empreendimentos, que essa festa vai ampliando e deixando a vida da nossa cidade ainda melhor. O Politiza é isso, é políticas públicas que trazem novidades, que trazem inovação, que melhora a qualidade de vida da nossa sociedade e, sobretudo, traz muita justiça social. Eu quero agradecer imensamente a presença do nosso secretário de Indústria, Comércio e Renda, Mauro Ribeiro, que esteve aqui, né, justamente nessa bancada comigo, e Larissa Araújo, que apresenta esse Politiza Liz. Muito obrigada, Mauro, parabéns pelo teu trabalho aí, pelo balcão de emprego, que agora, balcão de emprego não, de certa forma seria, né, o balcão do MEI, né, ali, né, fala o balcão do MEI ou o balcão do Sebrae, para eu não dizer errado aqui. É a sala do empreendedor que a gente chama, né? Pronto. A sala do empreendedor. Eu já até dei apelido carinhoso aqui, Cantinho do Empreendedor, mas é a sala do empreendedor com diversos serviços para você que quer ir dar um impulsionamento, uma inovação no seu negócio. E a gente já vai deixar o convite para ele, Liz, dele, que quando tiver realmente já ali na 100% da ativa, ele vai voltar aqui para poder falar sobre essa ativação. O convite já está feito, então já está aqui assegurado que Mauro, que na hora que inaugurar ali a sala do empreendedor, no coração do nosso comércio, que é a Avenida do Cinquentenário, ele vem aqui contar para a gente todos os serviços que são ali ofertados, principalmente para o nosso comerciante, né, que gera aí muitos empregos e renda para a nossa cidade de Itabuna. Combinado? Combinado, eu agradeço aí pelo convite, a participação. Nós temos o balcão de intermediação de mão de obra, que é um projeto chamado PROAT, que funciona lá na prefeitura. Sim. Essa questão da intermediação de mão de obra, ele vai continuar lá. Lá na prefeitura. Ele não vai, só vai o balcão do empreendedor, a sala do empreendedor, tá bom? Combinadíssimo. Então, muito obrigado aí, tamo junto. Minha colega aqui da UESC, eu, fico feliz demais. Pronto, teve até sessão nostalgia aqui hoje, mas Kleber Torres já chegou, meu amigo, aqui. Nos estúdios. Já chegou nos estúdios e tem muita gente aqui que ele vai mostrar, com certeza, um excelente diálogo. Fica com a gente aqui na TVI News, esses quadros que sempre traz você uma inspiração, uma motivação para você exercer a sua vida social, política, econômica. A gente agradece a sua presença, fica com Deus e até a próxima sexta-feira aqui com Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz. Olha, já estamos de volta, hein? Estamos de volta. Hoje também aqui é dia de O Assunto É com Kleber Torres. Ele que vai estar aqui em mais um episódio especial para vocês. Cássio, coloca aí já na tela para o pessoal de casa as imagens das fortes chuvas em Salvador. Salvador, então, nesta sexta-feira, marca aí mais um episódio de alagamento e de chuvas em toda a capital. Põe o vídeo para o pessoal ver, Cássio. Salvador marca mais uma vez episódio aí de frente fria, alagamento em toda a capital baiana, muita chuva então, trânsito super congestionado, a gente entende, claro, precisa andar em uma velocidade reduzida, ter consciência também, né, das pessoas que passam por ali, observar também os locais aí, os pontos da cidade que estão realmente apresentando riscos de vida. A gente observa aí, olha, as chuvas a todo momento em Salvador, fortes chuvas nesse momento, pontos de alagamento aí em toda a capital baiana.
Olha essa imagem. Ali mesmo demonstra então um deslizamento de terra. A gente consegue ver o congestionamento nesse momento em Salvador. Olha a quantidade de água ali em toda a via, os carros passando de forma mais sucinta, né, com a velocidade reduzida. A gente entende que com esse temporal as chuvas acaba acumulando, e os volumes para um dia de chuva era o que era esperado para um mês, uma semana. Então os volumes de chuva voltam a aumentar em Salvador, e Salvador registra aí fortes chuvas e alagamento nessa segunda frente fria que atinge aí a nossa capital baiana. Olha, e agora eu vou passar a bola aqui para ele, Kleber Torres, jornalista impecável, em mais um episódio então de O Assunto É. Pode rodar a vinheta, porque hoje é dia de O Assunto É, Kleber Torres. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com um empresário, corretor de seguros e diretor do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado da Bahia, na região, Marilúcio Dantas Ramos, que há mais de 40 anos atua no mercado regional. Ele começou no Bradesco e depois assumiu seu papel na iniciativa privada, e onde tem uma empresa, Nova Liderança, que atua no mercado regional. Marilúcio, o que levou você a trabalhar com seguros? Primeiramente, agradeço o convite de Kleber Torres e a todos os ouvintes aqui presentes. No início, eu não sabia realmente o que seria. Eu pensava na minha vida ser engenheiro civil, né? Eu estava me preparando para isso. Mas, no decorrer da minha vida, eu encontrei no meu caminho vender seguros, não ser corretor de seguros. Corretor de seguros já foi depois. Aí eu fui atuar, trabalhando com seguro no Banco Bradesco, né? E nessa trajetória eu segui aí por 10 anos, né? Depois de 10 anos, houve uma mobilização nacional e também internacional de terceirizar algumas áreas das grandes empresas. E a área de seguro entrou no processo de terceirização. Foi aí que iniciou uma nova mudança na área de venda de seguros, e eu, dessa forma, teria que ser corretor de seguros, né? A empresa, ela demitiu todos os funcionários, mas aproveitou nesse processo de terceirização, que eu participei durante 28 anos, e daí para cá, até hoje, minha profissão é corretor de seguros. Agora, o seguro é um segmento que no Brasil representa 6,5% do PIB. Tanto que ele pagou, só nos 2 primeiros meses desse ano, 76 bilhões, recebeu de prêmio 76 milhões e pagou 50 bilhões quase de indenizações em sinistros, para direitos de aposentadoria e outros benefícios. Agora, no Brasil, isso representa a atividade 6,5%. A meta é 30% até 2030. Esse é um número bom ou somos ainda atrasados na área de seguros? Bem, o crescimento de seguro no Brasil ainda é um crescimento muito tímido. É muito abaixo dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos hoje, eles estão acima de 10%, 10%, 12%, até 15%, né? Os países desenvolvidos. Então, a penetração de venda de seguros no nosso país é bem baixa e precisamos melhorar. Atualmente, com esse percentual de ir para 6,5%, já é um grande passo, né? Porque nós vamos dobrar praticamente o que já vem vindo, ela já vem expressando isso ao longo dos anos, né? E 2030, crescendo ainda mais, aí vai melhorar. Isso também decorre das mudanças também que nós temos aqui no mundo, né, que está acontecendo, a tecnologia da informação.
Ele veio para facilitar e para melhorar todos os segmentos da sociedade, principalmente no nosso setor de seguros. Agora, por exemplo, a tecnologia da informação veio e mudou todos os setores. Por exemplo, hoje muitas seguradoras oferecem o atendimento ao cliente online. E isso implica em que, por exemplo, o corretor, como é o cliente que faz esse tipo de seguro, ele tem acesso ao corretor, tem num sinistro, como é que ele vai ficar? Esse processo online, né, ele só tem acesso online ou através dos atendimentos dessas companhias que operam nesse segmento, né, para poder manter contato mais virtual e tentar resolver as soluções que porventura surgir durante o período de vigência do seguro. Mas eu, como corretor de seguros, eu recomendo procurar um profissional adequado. É o corretor de seguros, que ele está apto para atender o cliente da melhor forma possível, inclusive dentro das normas que legislam a profissão de corretor de seguros. Que aí ele vai orientar adequadamente como que funciona o contrato de seguro, as suas coberturas, e ele também vai estar à disposição durante todo o período de vigência para prestar o melhor atendimento. Ele funciona como uma espécie de um advogado do cliente diante da seguradora? Isso, como um consultor, né? Um consultor que vai tirar todas as dúvidas necessárias e também solucionador de problemas junto aos problemas que surgir durante esse período com o nosso segurado. E o encaminhamento do seguro, ele fica mais rápido, mais acelerado, no caso, em função do trabalho do corretor? Sim. Ele com o corretor de seguro, o seguro ele fica mais acelerado, é mais rápido, porque o corretor de seguros é o profissional que vai atender ele dentro do problema que ocorrer. Ou seja, todo problema que acontece com o segurado tem um nome técnico que chama de sinistro, né? Durante toda a vigência sinistro. Qualquer sinistro que o cliente tiver, o corretor de seguro vai estar preparado para agilizar o processo e resolver o problema do seu cliente. Agora, essas mudanças na legislação que estão anunciadas para o final do ano, o que é que muda no seguro no Brasil? Vai mudar muita coisa, inclusive para o crescimento do PIB, né, nacional, né, a participação da indústria de seguro no PIB nacional, que tem uma expectativa de chegar em 2030 em 10%, né, isso é um grande avanço, vai depender realmente da concretização dessas mudanças junto aos órgãos reguladores, né, e no caso a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Mas vai mudar alguma coisa em termos de contrato para os segurados e para a seguradora? Vai mudar tudo, porque nós estamos vivendo um mundo diferente dos mundos anteriores, né? Um mundo onde a tecnologia, as informações, ela impregna em todos os setores. Então, essas mudanças vai facilitar as orientações necessárias ao consumidor para que o seguro possa ficar mais fácil de penetração na sociedade. Certo. E, por exemplo, vai abrir espaço para associações e cooperativas, no caso. Isso vai concorrer com vocês ou não implica em nada em mudança isso? As associações, até o momento, elas não são assim reguladas pela SUSEP, né? Mas está em andamento para que elas possam ser regulamentadas e penetrar no mercado para fazer o trabalho deles. Mas o corretor de seguros, eles trabalham geralmente com as seguradoras que detêm a regulamentação junto à SUSEP, junto ao setor, e o corretor também totalmente regulamentado para poder fazer e desenvolver suas atividades com idoneidade, né? Mas essas associações eu já ouvi, né, que já está em projeto de regulamentar, e ela vai participar realmente do setor para que o produto interno bruto junto ao percentual do seguro ele possa crescer.
né? Mas está em andamento esse processo de regulamentação. Certo. Agora, por que contratar a inteligência artificial vai mudar alguma coisa nesse trabalho de vocês? O IA, a inteligência artificial, vai mudar não só para nós, como para todo segmento da sociedade, né? Eu não sei se a gente vai ficar mais inteligentes ou se nós vamos ficar mais sem informação. Porque as informações que vêm da IA, ele já facilita, que vem tudo pronto. Você não precisa fazer muita coisa. Você vai analisar dentro do seu segmento se as informações estão corretas ou não, né? Mas isso facilitará sim o processo dentro das corretoras de seguros, dentro das seguradoras, para poder agilizar o atendimento ao consumidor. Isso vai facilitar a checagem de informações, acelerar o processo e tudo? Tranquilamente. Vai facilitar as informações mais rápidas, né? Com a inteligência artificial tudo fica mais fácil, porque em segundos você tem uma resposta que você espera. Ao tempo que você vai no processo normal, isso demora dias ou até meses, depende do problema que você passar, né? E quais os seguros que o brasileiro mais acessa? É o de carro, é o de casa? Os seguros mais conhecidos, né, que você perguntar a qualquer pessoa, ele vai dizer que tem seguro de carro, né? Mas o segmento de seguro ele é muito amplo, né? Ele tem o seguro de carro, né? Outro muito que os consumidores gostam de contratar é o seguro de vida, o seguro residencial, o seguro empresarial, né? São os seguros mais conhecidos. Mas todos os segmentos, né, da sociedade requer uma proteção. E a solução é fazer o seguro. Agora tem o segurado que não sabe que tem direito a certos direitos no seguro, né? Por exemplo, o carro de reserva, que tem direito a chaveiro se estiver na rua e perdeu a chave da casa, tem essas coisas, esses benefícios? O contrato de seguro, ele tem várias coberturas, né? E essas coberturas, ela é oferecida pelo corretor de seguro. Por isso que eu digo que o profissional adequado para que o consumidor possa procurar para fazer um seguro bem feito é o corretor de seguro. Porque ele está preparado para poder dar todas as informações de cobertura de um contrato de seguro. Essa que você acabou de dizer, assistência 24 horas, né? Aí tem assistência 24 horas a guincho, tem o carro reserva. Essas coberturas, elas são contratadas, né, pelo segurado, mas não são obrigatórias. Elas são facultativas, entendeu? Agora, o cliente só vai ter direito do benefício se essas coberturas estiverem dentro do contrato de seguro que nós hoje chamamos de apólice. Agora, no Brasil, nos 2 primeiros meses desse ano, teve um aumento de 13,5% na venda de seguros e tudo. Hoje, aqui na região, como é que está o mercado? Analisando aqui a economia, ela é um balizador para todo o negócio, né? Mas quando vem essa informação nacional, global, ela culmina com o crescimento que nós temos aqui também na região. Ele pode ser mais ou menos um pouco decorrendo da economia local. Fatores internos, né? E fatores internos que nós não temos o controle, né? E aí sim, ela pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Agora, você que tem mais de 40 anos no mercado de seguro, aquela crise da vassoura de bruxa há 30 anos atrás, impactou o mercado de seguro na região? Muito. Eu vivenciei essa etapa. Eu estava aqui na região, inclusive na minha época mais difícil. Foi justamente quando a instituição que eu trabalhava, ela mudou o modelo de atuação de seguros no Brasil. Inclusive, o Banco Bradesco, ele foi pioneiro aí nesse setor, né? Nessa área de seguros. E impactou, assim, assustadoramente a nós, porque nessa região sul aqui da Bahia, ficou uma região que cada vez ela estava mais pobre.
né? Ela estava perdendo, assim, em termos de seguros, eu digo aqui com toda a verdade, Teixeira de Freitas, Eunápolis, essa região já estava produzindo mais do que a região aqui, que tinha sede da nossa corretora, que é Itabuna, justamente com o impacto forte da vassoura de bruxa, né? Porque a mudança econômica ela foi drástica. E a economia, quando ela está num fator assim de caída, ela traz um transtorno muito grande em todos os segmentos da sociedade. E no seguro não é diferente. Agora, o que foi pior? Foi a vassoura de bruxa ou a Covid-19? Poxa, aí todos os dois impactaram diretamente ao trabalho do corretor de seguro. A Covid-19, como foi uma epidemia global, né, mundial, ela trouxe transtorno para todos os segmentos mundiais, não só para nós. E para nós também, ela foi impactante demais. Então, a pandemia, é claro, ela foi o maior problema do setor de seguros e de todos os segmentos da sociedade. Mas com isso, tem mal que vem para bem, né? Houve mudanças drásticas aí para que pudesse suplantar essas dificuldades. E hoje nós estamos vivenciando justamente a tecnologia da informação, que foi um fator preponderante para que a gente pudesse sair do marasmo e da dificuldade da epidemia. Né? O home office. Apareceu o home office, né? E uma série de formas de trabalho diferentes, né? Houve mudança no modelo de trabalho, né? Você chegou a ficar sozinho no seu escritório porque todo mundo estava com Covid? Tranquilamente. Nós tínhamos 3 funcionários, eu e meu filho trabalhava comigo 5, e a Covid veio, eles começaram a adoecerem, né? De Covid eu acabei ficando sozinho para cuidar de uma empresa. Então foi um período muito difícil, não só para mim, como para todos os corretores, né? Tanto da Bahia, do Brasil e do mundo. Vocês foi um período difícil. Também? Fizeram home office também? Fizemos. Nós fomos proibidos de trabalhar no nosso escritório, né? Eu me lembro, parece que foi 23 de março de 2022. Ninguém teria que ficar em casa, não poderia sair para lugar nenhum. E o home office é que nos auxiliou, que a gente teria que dar andamento nos nossos negócios, né? E o que nos ajudou aí foi justamente a tecnologia da informação, o celular, né? O notebook, né? O contato com o cliente através do online, para que a gente pudesse dar andamento nos nossos negócios. Agora, você acha que a região já se recuperou da vassoura de bruxa ou ainda está a passo lento ainda em 30 anos de... Olha, no nosso segmento a gente melhorou muito, né? É óbvio que eu não posso aqui dizer para você se houve uma piora muito grande, mas a gente melhorou muito também com as mudanças que houve na sociedade. Mas é óbvio, se nós estivéssemos no período anterior com uma produção, né, da nossa economia do cacau muito grande, nós estaríamos em outro patamar, né? Tanto que hoje os produtores... Pode dizer. Então, até hoje, nós sofremos com isso. Então, os produtores da região não se beneficiaram com os preços altos do cacau, porque a produtividade é baixa, né? Um dado é esse. O outro é o seguinte: Itabuna é a 160ª cidade do Brasil em população. É um fato positivo. Porém, quando a gente vê renda per capita, nós somos 63 na Bahia. Uma renda per capita de R$20.000. Quando a gente entra no Brasil, nós somos 3.198 em 5.570 municípios. Estamos na metade mais pobre do Brasil. Isso demonstra uma crise social. 39% da população vive de Bolsa Família ainda. Isso afeta o mercado segurador? Tranquilamente. Afeta sensivelmente. Eu, inclusive, acho que Itabuna era para estar em outro patamar, né? Se a gente observar cidades circunvizinhas, né? Nós temos Vitória da Conquista, né? Que houve um progresso muito grande, né? Tem Porto Seguro. Tudo bem que tem uma indústria diferente aqui da nossa, mas elas cresceram, né? Aproveitou o potencial que tem para elas sobreviver, mas de um crescimento mais amplo do que a gente.
Eu, observando durante todo o período que eu moro aqui em Itabuna, tem mais de 35 anos, acho que Itabuna ficou parado no tempo aí mais de 20 anos, né? E ainda eu creio que ainda está um pouco adormecida. Então, tem muita coisa que falta na nossa cidade, né? Por exemplo, fábricas, né? Nesse sentido, indústria, para que possa movimentar, né, a nossa comunidade, para que todo comerciante tenha sucesso nas suas vendas, né? Seria uma maior articulação entre o setor produtivo, governo e toda a sociedade, né? Uma articulação de uma retomada de desenvolvimento, obras estruturantes, mais serviços para a população, porque a cidade tem duas coisas boas, é um polo de comércio e um polo de serviços, né? De saúde, de educação e tudo. Eu tive um amigo que teve uma cidade no interior, aí a cidade tinha 20 faculdades, e uma cidade pouco maior do que Itabuna. Tá entendendo? Itabuna tem faculdades por 3 ou 4, mas e é uma cidade universitária, é outra vertente, outro horizonte de desenvolvimento. Agora, como você vê uma articulação desses do empresariado e o governo para essa alavancagem do desenvolvimento da cidade? Eu vejo aí, né, através que eu também participo do Rotary Clube Itabuna Sul, da maçonaria, né? Também. Da maçonaria, e a gente conversa com as pessoas sobre isso aí. A mobilização, né, eu sei, a mobilização local, eles trabalham em cima disso, mas eu ainda acho muito tímida para que possa ter, assim, um envolvimento de toda a comunidade itabunense para que busque melhora para o crescimento local, né? Eu gosto muito de Itabuna, é uma cidade promissora e eu tenho certeza, né? Eu não sei se eu vou ver, mas aqui ainda vai ser um grande polo que vai chamar a atenção nacional. Pode ser um polo, se tiver a viabilidade das FIOL, da ferrovia de integração oeste-leste do porto, Itabuna pode se transformar no centro de logística. Já há uma proposta para isso, sabe? Agora, a gente, por exemplo, nesses 25 anos que eu vejo, Itabuna só teve uma grande obra de estruturante, que foi o shopping, que gerou em torno de 1.000 empregos no comércio e tal. Mas esvaziou, por outro lado, o próprio comércio da Cinquentenário, de alguma forma, que perdeu com a referência do shopping, que passou a puxar muitos clientes também. Então, é minha visão, pode ser uma visão errada. Agora, você como uma pessoa também que tem atuação na comunidade, na enchente de 2021, você fez uma articulação que conseguiu mais de R$1 milhão de ajuda para os itabunenses. Como é que foi isso? Através das seguradoras? Isso aconteceu o seguinte, eu estava em Porto Seguro, né, em visita aos meus familiares, e eu me lembro bem a data, foi 25 de dezembro, acho que foi 24 ou 25 de dezembro de 2021. 2021, que é 21 para 22. E aí eu vi já a comunicação, já era noite, o pessoal falando, o rio Cachoeira vai invadir a cidade. Aí eu falei, não é possível, o rio estava tão calmo, como é que ele vai invadir a cidade? Aí começou aquelas chuvas constantes, né? E realmente o rio pegou todo mundo de surpresa, né? Eu estava longe, quando eu vi o volume de água crescendo, invadindo a cidade, principalmente os bairros ribeirinhos, a consequência não seria pequena, né? Seria uma consequência de prejuízo muito grande, tanto para a população, para os órgãos governamentais municipais, né? E com isso, nós fizemos a campanha inicialmente com a maçonaria, né? Mantive contato com o venerável, né? Na época era Paulo Dantas, né? Ele é do Frigobon, e aí ele disse o seguinte, que poderia fazer, porque o negócio estava ficando cada vez pior. Mas como o negócio foi numa abrangência tão grande, aí eu pensei comigo, como não envolver o setor de seguros? Aí eu mantive contato com o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros, eles acionou a Federação dos Corretores de Seguros e das seguradoras e fizemos uma campanha de solidariedade para que todos pudessem ajudar, né? E a seguradora começou a ligar, né, para mim e queria ajudar, né? E de que forma poderia ajudar? De qualquer jeito, né?
ou com dinheiro, ou sem dinheiro, ou com transporte, porque nós estamos aqui numa situação difícil. Os carros dos clientes estavam todos, a maioria, todos já preenchidos de água até o teto, ou acima do capô. E ela foi tomando consciência de tudo isso. O que a seguradora fez? Todas as seguradoras elas se reuniram e para nos dar um melhor atendimento, né, nesse setor, de agilizar as indenizações de todos os clientes e de participar na ajuda da comunidade, como guincho, né, além de transportar e tirar os carros dos nossos clientes das enchentes, também de pessoas da comunidade gratuitamente, né, limpeza de imóveis de clientes necessitados, que acabou tudo, não tinha nem onde morar, dos seus móveis também, né. A seguradora participou disso, a Porto Seguro fez um trabalho muito bonito sobre isso, né, e teve também a ajuda de cestas básicas, né. E não foi uma carreta não, foi várias carretas e caminhões de companhia seguradora de poder enviar cestas básicas para atender as regiões mais carentes através da intermediação da Polícia Militar. Inclusive, uma das seguradoras, posso falar o nome? Pode. A Bradesco Seguros, ela manteve contato comigo, que eu represento o sindicato aqui na região, em sua diretoria, e ela queria comprar cestas básicas para poder ajudar, mas com um cliente que era deles, que é da região, que era o supermercado Itão. Quer dizer, além de ajudar a economia local e ajudar aquelas pessoas mais necessitadas, mas comprando aqui na nossa comunidade. Foi até uma exigência da organização Bradesco, que eu achei assim um fator interessantíssimo, entendeu? E com isso eles pediram que eu acompanhasse essa entrega até a Polícia Militar. E foram levados, parece que de 3 a 4 caminhões que foram entregues. Agora a Porto Seguro também mobilizou máquinas, equipamentos também, né? Foi, a seguradora ela tem um carro, né, que tem um apelido de anfíbio, que é um carro alto, né, que tem um pneu mais alto, que ela pode entrar com facilidade em área abrangente de água muito elevado, né, com volume de água muito elevado, para poder salvar as pessoas que estavam em dificuldades, né? Ou até a morte, né? E ela fez esse trabalho de transporte, né? E para poder ajudar assim a mobilidade das pessoas nos locais mais perigosos em decorrente das águas. Agora você disse que quando o carro alaga todo, que fica debaixo d'água submerso, é perda total, perde o veículo todo. Por quê? Porque, veja bem, quando a água chega acima do capô, a água entra em todo o equipamento do veículo, né? Motor, na parte elétrica, e não tem como você salvar essas peças. Então, aí acontece um cálcio hidráulico, né? Que é um nome técnico, né? Utilizado pelas companhias. Quando ocorre isso aí a seguradora dá perda total. Indeniza, né? Conforme no contrato da apólice, né, o que está lá prescrito, se for 100% da tabela FIP, ou se for mais, depende do percentual que foi contratado, né, ao segurado, por perda total desse veículo decorrente desse sinistro. Você acha que a enchente de Itabuna é um fato localizado menor, serviu para a seguradora como referência, porque elas fizeram no Rio Grande do Sul também? Tranquilamente, né? Porque as seguradoras, elas já têm assim, uma experiência em outras regiões do Brasil, como Rio de Janeiro, Teresópolis, né? Na região de Santa Catarina. Exatamente. Sinistro, né? Ela já vem trabalhando nesse sentido. São Paulo, né? Quando tem uma chuva muito forte ali no centro da capital. Né? Então ela já tem uma experiência nesse sentido. Então, essas experiências vivenciadas e no Nordeste, que foi uma enchente muito forte, que trouxe esses prejuízos enormes, tanto para as pessoas como para as empresas, né, locais, aí a seguradora já agregou assim, valor muito grande. Eu creio que no Rio Grande do Sul foi o desafio maior da companhia. E ela combinou com esse mesmo trabalho, dando assistência e zelando pelos clientes que lá estavam. Não só os clientes dela, mas também todas as pessoas do estado do Rio Grande do Sul. E o Rotary, que ação ele teve na enchente também? Que você também é rotariano e tudo. O que nós fizemos foi cestas básicas às pessoas mais necessitadas.
Por exemplo, as pessoas estavam precisando de produtos de higiene, né? Nós trabalhamos sobre isso, né? De preparar assim os produtos mais necessários, né? Que pudesse ajudar, né? Na saúde das pessoas, né? E a gente entregar nas comunidades também mais necessitadas aqui da nossa comunidade, inclusive nas instituições da nossa comunidade, que tem o abrigo São Francisco, né? Tem O Albergue Bezerra de Menezes, né? Em colchões, né? Que foi uma necessidade muito grande da população, né? Colchões, produtos de higiene, cesta básica. Então o Rotary trabalha nisso aí, no servir, né? Inclusive o Rotary tem uma frase importantíssima: dar de si antes de pensar em si. Tá bom. Nosso tempo é escasso e até limitado. O que você deixa de mensagem para os nossos ouvintes? Os nossos ouvintes, eu deixo o seguinte, que quando desejar fazer um seguro bem feito, entender de um contrato de seguro, né, de uma apólice de seguro, procure um profissional adequado, procure um corretor de seguros, porque ele estará apto para atender às suas necessidades e fazer o seguro, né, que você deseja, dentro das coberturas que você não vai ter problema em caso de sinistro no futuro. E de antemão, eu agradeço, né, a todos vocês por nos ouvirem, né, e falar um pouco sobre seguros, né, aqui com o nosso grande jornalista Kleber Torres. Obrigado. Obrigado. Como nós estamos no fim de semana, sextou, eu indico um filme, Lucy, de 2019, 100 minutos, um trailer de suspense e um filme psicológico de densidade. A história de um jovem negro adotado por uma família americana e que é um aluno promissor e que acaba se envolvendo num litígio com uma professora, Kelvin Harrison Jr., o jovem, e a professora Otávia Spencer, que tem um papel excelente numa trama que mostra que às vezes o crime compensa. O livro Isso Não Vai Funcionar é de Mark Randolph, que é descendente de Freud, e do primeiro publicitário americano também, o Randolph, também, do mesmo nome dele, sobrenome, que é sobre o nascimento da Netflix e a vida de uma ideia contada por um dos seus fundadores, ou seja, o seu primeiro céu. Muito obrigado e bom final de semana. Olha, na quinta-feira, o presidente Lula esteve, então, no velório e sepultamento do ex-presidente do Uruguai, o Mujica. A gente tem as imagens aí, ele fez uma despedida com muita homenagem, claro, regado ali de emoções. Põe pra gente, Cássio, por favor, o vídeo. Olha, foi regado aí então de emoções. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele então falou ali sobre a perda irreparável que o Mujica, ele deixa um legado então na história do Uruguai, na história da política, e que eles eram muito próximos também. Lula ainda declarou que uma pessoa como Pepe Mujica não morre. Se foi o corpo dele, a carne dele se vai, mas as ideias que Mujica plantou em todos esses anos permanecem. Essa foi a declaração, então, do presidente Lula na despedida aí do ex-presidente do Uruguai, o Mujica. É realmente um momento ali de despedida, tanto de grandes líderes políticos, quanto, então, de todo o Uruguai, né? As pessoas foram até lá, a catedral,
fazer a despedida, prestar as devidas homenagens. E esse é um momento, então, ali de condolências aos familiares e também amigos. Olha, eu quero falar com vocês também sobre um outro fator que eu comecei a semana aqui explicando e ensinando de que forma fariam as declarações ali dos usuários que passaram, então, pelo processo fraudulento do INSS, que sofreram com esses valores retirados de forma irregular de suas contas. Foi declarado ali, então, através do Ministério Público, que as investigações elas já se iniciaram agora. Cerca de 1.200.000 usuários do INSS, então, teriam passado por esse momento de muita dificuldade, né? Porque esses valores, eles foram debitados da conta, debitados ali, então, dos valores que os aposentados e pensionistas receberiam. O que acontece é que cerca de 1 milhão de pessoas que passaram então por esse processo precisam instalar em seus celulares, em seus smartphones ali então o aplicativo Meu INSS. Através desse cadastro em que você coloca identidade, CPF, você coloca todos os as suas identificações ali, todos os seus documentos, incluindo também ali, olha, o comprovante de residência, inclusive durante o cadastro é necessário que você coloque o CEP também. Então, logo após quando você entra para colocar esses documentos, né, comprovar que é você, é pedido também ali o comprovante de residência e as imagens também ali de CPF, RG, enfim. Baixando o aplicativo, você consegue colocar ali então que você não fez o pedido, você não fez nenhum tipo de empréstimo, que esse valor que foi debitado da sua conta, ele saiu de forma irregular. Então agora já foi contabilizado e é cerca de o que era então ali um número menor, agora foram cerca de 1 milhão de pessoas já notificadas, tá? Ainda espera que seja ali cerca de 9 milhões de brasileiros, dentre eles aposentados e pensionistas, a serem notificados aí pelo aplicativo. Eles recebem lá na barra de notificação e você precisa declarar se você fez um pedido, se você fez então ali esse pedido para um empréstimo ou se esse valor foi debitado de forma irregular da sua conta. Então você aí, usuário do INSS, você que é aposentado, pensionista, recebe algum benefício do INSS, esse é o momento então de cadastrar o Meu INSS através da galeria de aplicativos Play Store ou da App Store para iOS. Então você aí de casa instala o aplicativo, confere lá direitinho os seus últimos extratos, vê se o valor veio certinho, hein? Até os centavos contam. Então você, se teve algum valor irregular, alguma cobrança irregular nesse tempo de 2019 para cá, a gente sabe que já estavam acontecendo ali algumas questões. No ano então de 2022, alguns problemas começaram a surgir e os valores aumentaram. Em 2023, uma grande quantidade ali então de aposentados já falavam que esses valores estariam sendo debitados da conta e que eles não tinham feito nenhum tipo de empréstimo, nenhum tipo de consignado. E agora, no ano de 2025, foi então iniciado aí uma investigação que levou ali então à tona toda a fraude que nos últimos 5 anos já estavam acontecendo, né? Então, a população que sofria com esses valores debitados de forma irregular consegue agora identificar tudo que saiu da conta. É previsto aí, então, de média 15 dias, mais 15 dias, para eles continuarem as investigações e totalizarem o número de brasileiros que passaram, então, por esse processo fraudulento do INSS. A gente também fica aqui no aguardo, na expectativa de atualizações, e eu volto aqui com vocês na segunda-feira para a gente bater esse papo bem legal, bem interessante. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho aqui todos os dias durante essa semana. Desejo uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, curtam com consciência. Segunda-feira estou de volta, hein? Segunda-feira a gente tem esse encontro aqui juntinhos, eu e você. Uma gama de quadros, muitas notícias, entrevistas e, claro, você não vai perder. Canal 24.2 ou através do YouTube. Um beijo especial, fiquem com Deus e segunda a gente se encontra. Tchau, tchau.